Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos de volta aí então, retomando a nossa playlist do Bob Fischer, né? Aqui essa playlist é sensacional, ela é das partidas do Bob Fischer, do livro dele, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Então são 60 partidas selecionadas e comentadas pelo próprio Bob Fischer, são partidas interessantíssimas da carreira dele. E nessa partida a gente tem o Bob Fischer então jogando de brancas, tá bom? Contra o Palbenko, um grande mestre húngaro, realmente muito forte. A abertura, por exemplo, quando se começa com G3, o nome é abertura húngara, ou então abertura Benko, tá bom? Por conta dele, ele ganhou inclusive do Tal e do Fischer, jogando isso no torneio de candidatos em 1962, tá bom? Então, Paul Benko com certeza um grande mestre aí, fortíssimo, e merece estar aí, com certeza, no livro aí das melhores partidas do Bob Fischer. Pessoal, só justificando, ontem não teve vídeo, peço desculpas aí, eu gravei esse vídeo, inclusive dessa partida ontem, para publicar, e a hora que eu fui ver o vídeo ele estava todo com lag, algum resquício aí da minha má configuração da live, enfim, que também não deu certo. Então peço desculpas aí pelos problemas técnicos. Espero que esse vídeo esteja dando certo, né? E vamos lá ver essa partida então que vai dar tudo certo. O Bob Fischer tá aqui de brancas e ele abre com E4, peão do rei, e aí a frase de hoje, né? E4, best by test. Então o Bob Fischer defendia, né? Que é o melhor por experiência própria, né? É claro que D4 também é um excelente lance, a gente tem C4, a gente tem cavalo F3, todos são excelentes lances, mas o Fischer é polêmico, né? Ele gosta de fazer umas afirmações, assim, E4 é o melhor e tal. Beleza, vamos continuar. C5, temos a defesa siciliana aqui pelo Palbenko, cavalo F3, cavalo C6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6 atacando aqui o peão de E4, cavalo C3 defendendo, D6, bispo C4, e esse é um dos lances da assinatura, né, do Bob Fischer. Toda vez que ele jogava contra a defesa siciliana, ele gostava de jogar esse bispo aqui em C4 para fazer uma pressão ali em F7. Muitas vezes esse bispo volta aqui para B3, aqui em C4 ele está sem nenhuma defesa, né? A siciliana muitas vezes se joga com a dama em C7 e esse bispo fica vulnerável. Então o Bob Fischer nunca esperou por isso. E toda vez que ele joga em bispo C4, em mais alguns lances ele vai jogar o bispo B3 na siciliana. Dama B6 foi jogado então, fazendo uma pressão aqui em B2, esse bispo aqui fica com dificuldade de sair, né? Por exemplo, se as brancas... as pretas estão atacando aqui em D4 agora, né? Tanto o cavalo quanto a dama, e se as brancas, por exemplo, joguem aqui o bispo em E3 para defender o cavalo, as pretas ficariam muito bem aqui com dama toma em B2, simplesmente. E aí você fala assim, mas agora eu vou jogar, o cavalo está atacado, né? Vou jogar esse cavalo aqui em B5, defendendo o meu cavalo, e atacando aqui em C7, pode ser um excelente sacrifício aí de peão e tal. Na verdade não funciona, em muitas linhas esse peão aqui pode ser realmente um peão envenenado e funcionar. Nessa linha não funciona muito bem, tá bom? Por exemplo, o cavalo de D em B5, as pretas têm esse lance dama C4, que é um lance muito forte, cravando aqui o cavalo, atacando aqui o bispo, né? Então, por exemplo, dama D2 para descravar o cavalo, as pretas tomariam o bispo aqui em C4. E aí depois de cavalo C7, cheque, por exemplo, rei D7, cavalo toma em A8 e B6, esse cavalo não volta mais para o jogo, e aí as pretas teriam entregado aí uma torre por duas peças menores e grande atividade, né? Valeria muito a pena, as pretas estariam melhor nessa posição, tá bom? Então depois de dama B6, o Bob Fischer não foi para esse lance bispo E3 e jogou então cavalo de D em E2, tá bom? É possível também, eu vou voltar aqui, jogar o cavalo aqui em B3, tá? E aí uma possível continuação aqui só para ilustrar E6, roque, bispo E7, bispo E3, agora, né, a dama não pode capturar em B2, o cavalo está bloqueando, né? Então bispo E3 atacando a dama C7, e aí F4, começando um ataque na ala do rei, A6, só para ilustrar, né? A3, B5, bispo D3, bispo B7, uma posição equilibrada, onde as pretas têm um ataque na ala da dama e as brancas têm um ataque na ala do rei, é uma possível continuação, depois de dama B6, tá bom? Mas o Bob Fischer preferiu aqui o cavalo de D em E2, né? E por que será que ele preferiu esse lance? Na verdade, o Bob Fischer ele quer começar um ataque na ala do rei, como a gente viu que seria possível, só que ele prefere que esse cavalo então esteja mais próximo da ala do rei do que aqui na ala da dama. É mais coerente, né? O Bob Fischer sabe o que faz, ele realmente é genial. Cavalo de D em E2 então foi jogado. E a partida seguiu com E6 para poder desenvolver esse bispo. Roque, bispo em E7 e aqui então bispo B3. Como a gente falou, esse lance aqui é a assinatura, né, do Bob Fischer. E é um lance necessário, né, para poder desenvolver aqui o bispo de casas escuras. Ele estava escravo aqui defendendo B2,
e agora ele está livre, né? Esse bispo aqui está bloqueando aqui o ataque a B2, tá bom? A partida seguiu então com o roque, e aqui o Bobby Fischer faz um lance bastante instrutivo, um lance de livro mesmo, que ensina a gente a jogar xadrez, né? Que é o seguinte, o Bobby Fischer ele quer atacar na ala do rei, ele quer expandir aqui com F4, né? Primeiro bispo G5, depois F4, né? Ele quer levar todas as peças dele para a ala do rei, depois por que não cavalo G3, por que não cavalo H5, né? E começar um ataque aí na ala do rei. Para isso, né? Ele precisa tirar o rei dessa diagonal aqui, ó. Esse peão não pode se mover por conta dessa dama aqui em B6, segurando essa diagonal, tá bom? Então rei H1, lance bastante instrutivo aqui pelo Bobby Fischer. A partida seguiu então com o cavalo aqui em A5, o Paul Benko ele quer se livrar desse bispo aqui de casas claras. Bispo G5 foi jogado, dama C5, esse bispo pode ser capturado a qualquer momento, né? Ele não tem como escapar. Então o Paul Benko ele posterga aqui a captura desse bispo e primeiro aqui ele cria então uma ameaça ao bispo de G5, tá bom? Dama C5 ameaçando o bispo de G5. A partida seguiu então com F4. E esse lance do Bob Fischer é excelente, porque ao mesmo tempo que ele defende o bispo de G5, ele abre então um ataque na ala do rei, né? Ele abre espaço para a torre, e já começa então essa expansão na ala do rei. Fantástico o lance do Bob Fischer. A partida seguiu com B5, então o Paul Benko atacando na ala da dama. Cavalo G3, mais uma vez então o Bob Fischer levando as suas peças aí para a ala do rei. B4 atacando o cavalo, e aqui o Bob Fischer, ao invés de movimentar esse cavalo, que seria um lance defensivo, seria um lance muito passivo, o Bob Fischer vai para um lance mais ativo e ele continua com E5. Então ele tem o cavalo atacado, mas ele também atacou o cavalo do Benko. A partida aqui seguiu com D toma em E5, e aqui, ao invés de tomar aqui, né, a dama está segurando, primeiro bispo toma em F6, foi jogado aqui pelo Bob Fischer. E essa posição é bastante interessante, várias possibilidades existem aqui, né? O bispo pode tomar, o peão pode tomar, esse peão pode tomar o cavalo aqui em C3. Então vamos dar uma olhada, né? O lance jogado na partida foi G, toma aqui em F6, tá? Você fala, mas por que fazer isso com os peões? Por que fazer essa estrutura? Por que não tomou de bispo, por exemplo? O problema de bispo toma, o Bob Fischer ficaria muito bem aqui com o cavalo de C em E4. Então, tirando o cavalo do ataque e atacando a dama, e o bispo ao mesmo tempo. E depois de dama E7, por exemplo, cavalo em H5 e as pretas estariam numa posição bastante inferior. A gente teria muitas peças do Bob Fischer atacando aqui na ala do rei, a gente teria a dama G4 chegando, a torre vai poder subir, enfim, um ataque muito forte aí se construindo, né? Tá? Então por isso que não tomou de bispo, depois de bispo toma em F6, tá? Tomou de peão. Mas e se eu tomar o cavalo aqui, por exemplo, B toma em C3? Essa posição seria possível, tá? E provavelmente levaria para uma posição equilibrada aí. Depois de cavalo E4, por exemplo, dama B4 atacando o cavalo, B toma C3, deixando o cavalo. Dama toma E4, no entanto agora o bispo em E7 está caindo. Bispo toma E7, torre E8, ameaçando o bispo. Bispo D6, uma possível continuação, só para ilustrar, tá, gente? Bispo B7 atacando, então, ameaçando o checkmate aqui em G2. A dama G4 defendendo. Cavalo toma bispo em B3, C toma B3, E toma F4, torre toma F4. Depois de dama E3, torre de A em F1 e F5, a gente teria uma posição bastante equilibrada, tá bom? Poderia, então, ter seguido nessa linha com B toma em C3, tá bom? Então, se você estava se perguntando se as pretas poderiam capturar aqui, poderiam, tá bom? Seguiria com equilíbrio. No entanto, a partida seguiu com G toma em F6, cavalo de C em E4, então, atacando aqui a dama. A dama saiu para D4, oferecendo aqui a troca de damas. E aí eu te pergunto, você acha que o Bob Fischer vai querer trocar a dama nessa posição? Com tantas peças se encaminhando aqui para a ala do rei, um corredor maravilhoso aqui para ele botar a dama bem próxima aí do monarca adversário? Você acha que o Bob Fischer vai querer trocar a dama? Claro que não. Dama H5 foi jogada aqui pelo Bob Fischer. Cavalo toma B3. E aí eu te pergunto, qual que é melhor, capturar com o peão de A ou capturar com o peão de C? O Bob Fischer acha que nenhum dos dois é bom. E ele joga o lindo lance dama em H6. Fantástico, né? Na verdade, o Bob Fischer sacrificou o bispo e está deixando a torre até. As pretas não podem agora capturar aqui a torre, senão simplesmente cavalo em H5 e não tem como evitar o checkmate aqui em G7, tá bom? O único lance seria para postergar aqui, sacrificar a dama, só para dar um check, e depois de torre toma em G1, não tem mesmo nenhum lance que possa evitar a dama G7 checkmate, tá bom? Então por isso que depois de cavalo toma em B3, o Bob Fischer jogou o lindíssimo lance dama em H6, ameaçando aqui uma sequência fortíssima com cavalo em H5, né? E aqui o Benko vai para uma ideia interessante, ele joga aqui E toma em F4 para possivelmente jogar F5
de forma que a dama então vai estar segurando a casa G7, tá bom? Então a partida seguiu com rei toma F4, e agora o Bob Fischer tem a torre atacada, o cavalo atacado, e ele segue então com o cavalo aqui em H5, ameaçando dama G7 checkmate. E o Benko continua com o plano dele, F5, e agora o Bob Fischer tem o cavalo atacado, a torre atacada, e a dama está defendendo aqui G7, não tem mais checkmate. Será que foi furado o sacrifício do Bob Fischer? Claro que não. Aqui você pode estar pensando o seguinte, bom, aqui o Bob Fischer já pode dar cheque, e aí esse bispo toma, por exemplo, né? Não foi o lance jogado, tá? Mas alguém pode estar pensando, cavalo F6 dando cheque, o rei não pode se mover, senão simplesmente dama toma em H7 com checkmate. Então seria forçado capturar, e depois de cavalo toma em F6 também. Mais uma vez o rei não pode se mover, senão dama H7 é checkmate. As pretas teriam que sacrificar a dama, e depois de dama F6, no entanto, as pretas teriam cavalo toma em F1, toma em A1, desculpa, e depois de torre toma em A1, uma posição bastante equilibrada aqui com bispo B7, apesar das brancas terem uma dama a mais, na verdade as pretas têm, vamos falar assim, vai duas torres pela dama e a torre contra o bispo aqui, então a quantidade de peões das pretas é ok e tal, seria um jogo equilibrado, não haveria muita compensação, nenhum ataque direto aqui do Bob Fischer. Tá bom? Então provavelmente, com certeza não foi isso que ele estava olhando. E depois de F5 então aqui das pretas, o Bob Fischer não foi para esse lance de cheque, e primeiro então ele tirou a torre aqui do ataque do cavalo com um tempo sobre a dama, fantástico, né? Muito instrutivo esse lance realmente, o Bob Fischer dando uma aula de xadrez aqui para todo mundo, né? Então não se afobe, né, nessa hora para querer ganhar a dama, calma, faz esse lance aqui primeiro e depois joga o cavalo lá, não tem como evitar, né? Então a dama está atacada aqui em D4, qualquer casa que ela for na sequência, o Bob Fischer vai jogar o cavalo em F6, né? A partida seguiu então com dama em E5, cavalo em F6 cheque, agora sim, e depois de bispo toma, cavalo toma, dama toma, lance forçado, né? A gente viu que se não capturasse aqui, né? Se mexesse o rei, dama toma em H7 seria checkmate, então lance forçado, dama toma F6, e depois de dama toma F6, olha a diferença daquela primeira continuação, onde as pretas capturavam a torre aqui. Agora elas não capturam nada e o cavalo ainda está atacado, né? Cavalo C5, e aqui mais uma vez um lance de livro, aqui um lance muito instrutivo do Bob Fischer, realmente ensinando a gente aí a jogar xadrez. Se você quiser encontrar até esse lance, é muito bacana. Se você quiser pausar até o vídeo e tentar achar qual o melhor lance aqui da posição, qual a ideia do Bob Fischer, né, para conseguir uma vantagem aqui realmente vencedora, e é muito bacana. Aqui o Bob Fischer ele vê a possibilidade de primeiro dar cheque aqui em G5, espero que você tenha encontrado esse lance, e depois que o rei se desviar então da proteção da torre, aí somente então jogar a dama aqui em E7, atacando a torre e o cavalo ao mesmo tempo. Muito legal, né, essa manobra do Bob Fischer. E é exatamente o que ele faz, então. Vamos ver isso em ação, né? Dama G5 cheque, e agora o rei se desloca então para longe aí da torre, e dama em E7. Agora a torre está atacada e o cavalo está atacado, né? Vamos supor que as pretas jogassem aqui, não foi o lance jogado. Você pode falar, cavalo D7 defende tudo, né? Agora o cavalo está defendido, ele está defendendo a torre. As brancas teriam um ataque muito forte aqui com torre toma em F4, tá? E toda a iniciativa, as pretas não estariam jogando, estariam muito travadas aqui, completamente travadas nessa posição. E o Bob Fischer ganharia com facilidade, tá bom? Então aí depois de dama em E7, atacando as duas peças, o Benko vai para uma ideia diferente, ele vai com bispo em A6, atacando aqui a torre, ao mesmo tempo uma torre agora está defendendo a outra, e então entregando um cavalo para capturar a torre, entregando aí duas peças menores por uma torre, e a partida seguiu então com dama toma em C5, e depois de bispo toma em F1, torre toma em F1, o pau Benko abandonou a partida. Por quê, gente? Aqui realmente a vantagem material é muito grande, e mais do que isso, né, a estrutura de peões está danificada, a dama é muito forte, essa dama e a torre vão provavelmente armar algum ataque aí muito forte contra o rei adversário, e não adianta, né, agora o Benko jogar aí contra o Bob Fischer com tanta desvantagem nessa posição, né. O mais bonito dessa partida, na minha opinião, é que o Bob Fischer faz parecer o xadrez ser fácil, né, ele joga de uma forma que faz parecer tudo ser tão natural, né, tudo fácil, e na verdade é genial, é simples e genial, né, esse é o Bob Fischer, simples, preciso e genial, simples, preciso e genial. Legal, né? Bacana, espero que vocês tenham gostado então dessa partida. Fica aqui meu agradecimento aqui deixa eu abrir aqui minha colinha, né? Eu anoto os nomes, é muita gente ajudando. Eu agradeço a todos aí que estão sempre ajudando e contribuindo. Quem sugeriu essa partida aí foi o Ricardo Menezes, tá bom? Muito obrigado aí por sugerir essa partida, Ricardo Menezes. E ela tá na nossa playlist, ela tá no livro
do Bobby Fischer, então, e desse livro aqui, ó, vamos colocar de novo, Minhas Melhores Partidas de Xadrez do Bobby Fischer. Então, por coincidência, a gente já tem até a playlist, né? E colocamos, então, essa partida. Muito obrigado aí, pessoal, mais uma vez pela audiência. Muito obrigado pelos 20 mil inscritos. Eu, antes de gravar o vídeo aqui, entrei para dar uma olhada na quantidade de inscritos e batemos hoje, então, os 20 mil inscritos, gente. Muito bacana. A gente vai fazer uma comemoração também, eu vou marcar com vocês em breve, tá bom? É isso aí, gente. Valeu, um grande abraço para vocês, até a próxima, gente.